Já abra sua Bíblia lá em Provérbios. Mas antes de eu fazer a leitura, eu peço que a igreja estenda suas mãos na minha direção. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu me coloco diante de Ti, Jesus, como um instrumento em Tuas mãos, Deus. Eu te peço, Senhor, toca em mim, para que venha sair o som, Pai, que o Senhor quer passar pelas nossas vidas, que o Senhor quer que nós ouça, Pai. Oh Jesus, usa-me como um instrumento em Tuas mãos, Pai. Que nesse momento, Senhor, o meu eu venha diminuir, mas que o Senhor venha aparecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Igreja, o versículo é o 12, tá? Então, Provérbios 13, versículo 12. Tá? Igreja, eu estou com o meu óculos bem fraquinho, então eu pedi para o meu filho colocar aqui na letra enorme para mim ler. Aqui, ó. Então, Provérbios 13, 12 diz assim: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore de vida. Eu vou ler mais uma vez. Presta atenção. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore de vida. Podeis se assentar, dando glória a Deus, aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Eu busquei, e você também pode encontrar o significado de esperança. E eu achei aqui, sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Esperança é confiança em coisa boa. Esperança é fé. E a esperança demorada fala que enfraquece o coração. Então, quando o pastor me fez o convite, eu já comecei a falar com Deus. E eu falei: Senhor, o que eu vou levar para a tua igreja? E o Senhor, Ele falou nitidamente no meu coração: você vai falar sobre esperar. Sobre esperar. Eu não sei exatamente o que você colocou como projeto para esse ano. De repente é alguma coisa que desde lá de trás você vem pedindo. Engraçado que o Senhor, quando Ele me deu essa questão de esperar, eu vivi uma experiência esse mês, esses dias agora. E aí o Senhor falou assim: viu? É só esperar. É só esperar acontecer. Tem um louvor que eu gosto muito. É só... Ô, gente, vocês souberem, tá? Já fica a dica ali pro louvor. É só esperar acontecer. É esperar. E essa semana eu tive uma surpresa muito linda, Que durante 10 anos eu estava insatisfeita com algumas questões da geladeira lá de casa. Insatisfeita mesmo. E eu falava: Senhor, como que eu vou fazer para comprar uma geladeira? Não dá. Nesse momento não dá, não tem como fazer. Então sempre eu falava: Senhor, como que eu vou fazer? Eu preciso de uma geladeira, eu preciso de uma televisão na sala. Como que eu vou fazer, Senhor? E o Senhor sempre ele falava comigo que era para mim ter calma. Isso era durante esses anos que eu orava. Era para mim ter calma. Quando foi essa semana, quando o pastor me mandou o convite, que já faz alguns dias, e o Senhor, Ele já deu logo esperar. E essa semana Ele fez comigo algo sobrenatural, que Ele falou assim: eu não falei para você que é só esperar? Porque quando foi sexta-feira, igreja, chegou uma geladeira lá em casa, do jeitinho que eu sonhava, do jeitinho que eu pedi, e eu não comprei, tá? Eu não comprei.
Eu fui presenteada, né, pelo meu filho por essa geladeira. E aí eu falei, Senhor, e eu fiquei assim, na sexta-feira eu olhava para a geladeira e eu falava, que lindo. Senhor, é a geladeira que eu queria. E eu ficava olhando, na verdade a geladeira que eu queria era uma linha abaixo dessa. O Senhor, Ele deu o melhor. E nós temos que aprender a esperar, confiar nele. Porque olha só que interessante, eu estou falando de uma simples geladeira, mas aqui eu tenho pessoas com questões muito mais além. Eu tenho pessoas aqui com projetos. Eu tenho pessoas aqui com sonhos. Às vezes sonhos até ministeriais. Licença, igreja. E eu quero dizer para você que se você estiver fazendo a sua parte, ainda que você fale, eu estou fazendo, eu estou estudando, eu estou isso, eu estou aquilo, mas não me chamam, não me dão oportunidade, eu não consigo, você tem que falar com Ele e esperar. Porque é Ele que chama, é Ele que dá oportunidade, é Ele que faz acontecer aquilo que você sonha. Ah, irmã Rô, mas o meu sonho é uma casa. Eu também, igreja. Eu também. Eu vou falar para você, já tem tempo que isso está no papel. E às vezes na quarta-feira aqui, ó, eu coloco. Aqui. De novo eu coloco. Porque eu tenho um projeto de quando eu quero realizar algo importante, eu fico, todas as vezes que eu venho, eu coloco a mesma coisa. Aí de vez em quando eu mudo, eu falo, Senhor, minha casa. Então eu não sei qual é os seus projetos, eu não sei qual é os seus sonhos, eu não sei o momento que você está vivendo. De repente você está em um momento de luta, algo entre você e você. Porque às vezes nós temos conflitos internos, igreja. Mas olha que interessante. Olha só o que diz o Salmo 40, versículo 1. Olha só que interessante o que fala esse salmo. Salmos 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor. Eu esperei 10 anos para conseguir uma geladeira. Mas eu quero lembrar para você de um homem. Eu gosto muito de lembrar dele, porque a Bíblia não fala quantos anos ele tinha quando o Senhor mostrou para ele em sonho o que ia acontecer na vida dele. Tem pregador que fala assim, e José almejou ser governador. Não. O Senhor mostrou em sonho o que iria fazer na vida dele. Mas só que a Bíblia não relata quantos anos ele tinha, não relata. Porém, quando José estava com 17 anos, José foi vendido, foi jogado em um poço, ele foi virar escravo. E aí? E aí, Senhor, e aquele sonho? E aquele projeto que o Senhor me mostrou, aonde muitos se encurvaria, onde os meus familiares se encurvariam, porque eles seriam uma autoridade. Cadê, Senhor, esse sonho? Eu caí foi em um poço. E engraçado que ele passou por vários processos, não é? Foi lá para a casa de Potifar, foi caluniado, foi acusado, né? Foi humilhado, foi parar na cadeia, né? Mas tudo isso para que ele alcançasse aquilo que o Senhor tinha para a vida dele, ele teve que esperar, e esperar com paciência, porque muitas coisas aconteceu e demorou 13 anos para José conseguir se tornar um governador. E eu digo mais para você, se antes, naquele tempo aonde José foi usado na cadeia, ele falou pro copeiro, lembra de mim quando estiver lá na presença do rei. Eu vi uma ministração e aquilo tocou tanto no meu coração, igreja, falou tanto comigo, lembra de mim. Só que a Bíblia fala que o copeiro se esqueceu de José. E José ficou mais 2 anos na prisão. E aí você pensa assim, não é vontade de Deus? É vontade de Deus, porque existe um processo e nós temos que passar pelo processo. E nós, como pessoas, nós queremos para ontem, nós
passar por todos aqueles processos. E se 2 anos atrás o copeiro tivesse lembrado de José, sabe quem José seria? José seria um ajudante de copeiro. Porque teria pulado um processo. Mas Deus deixou ele lá mais um tempo. Ele ficou lá mais um tempo. Ele ficou passando por mais um tempo. Dolorido, Senhor. Cadê as promessas que o Senhor tem para mim? E às vezes nós estamos assim. Cadê, Senhor, que não se cumpre? Cadê, Senhor, que não acontece? O Senhor não falou? O Senhor não falou? Cadê? 13 anos. Quando, enfim, depois de 2 anos, o copeiro lembrou de José. Cara, você lembra a história, não é? Meu, o cara se tornou governador. E precisou daquele processo para que o perdão fosse liberado para os irmãos. E quando chegou, os irmãos se curvou diante dele conforme Deus tinha mostrado. Então não pense que a demora, que o processo dolorido vai impedir você daquilo que Deus tem para a sua vida, porque não vai. Aí eu fui buscar paciência. Olha que interessante. Significado de paciência, tá, gente? Pode procurar lá que você vai ver que é a mesma coisa. Paciência é uma virtude do ser humano, baseado no autocontrole emocional. Ou seja, quando um indivíduo suporta situações desagradáveis. José, né? Ele suportou muita coisa, né? Injúrias e o incômodo de terceiro, sem perder a calma e a concentração. Olha só que interessante, quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, injúria e o incômodo de terceiro sem perder a calma e a concentração. A paciência é principalmente baseado na tolerância com os erros alheios ou diante de situações e fatos indesejáveis. O ato de ter paciência também significa perseverança em relação a algo, como uma resposta, situação ou ação que aparentemente não tem previsão para concretizar. Então, quando você fala assim, esperei com paciência, você tem que esperar com paciência mesmo, de suportar o incômodo do próximo, às vezes falando para você, olha, você não falou isso, cadê? E ali você fica se enchendo, olha, você não falou, e aí não aconteceu, e aí você vai se enchendo, quando você vê, irmão, já era, a paciência foi embora. Você já esculachou. Não. Esperar com paciência é ter a certeza de que vai acontecer. Mas é num tempo certo. E você viu aqui que a paciência está ligada à perseverança, que é um ato de preservar, de persistir em determinados comportamentos. É lembrar de que não devemos desistir, é esperar, é saber que há um tempo determinado para cada coisa, que aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir na minha e na sua vida. Então o Senhor está falando nesta manhã para que possamos esperar com paciência. Esperar com paciência. Oh, aleluias. Porque o Senhor não quer ver você se perdendo. O Senhor não quer ver você desistindo. O Senhor não quer ver você parado, apático. O Senhor, Ele está sempre te lembrando quem Ele é. Mas às vezes, quando nós tomamos uma posição, igreja, porque nós tomamos uma posição, e muitas vezes aquela posição não é o que nós devemos tomar. Muitas de nós hoje, nós tomamos aquela posição
de julgativa, de olhar a vida do próximo, de falar do próximo, de falar do que você viu o próximo fazer ou falar, ou do comportamento de alguém, como se Deus tivesse escolhido você como juiz da terra. E Deus não escolheu. E aí quando você tem esse comportamento, em vez de você vir na casa do Senhor e adorar, e glorificar, e olhar para o alto e falar: Jesus, eu estou aqui porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Jesus, eu estou aqui porque eu te amo. Jesus, estou aqui porque eu sei dos milagres que o Senhor fez na minha vida. Não, a gente fica olhando para o lado, gente, olhando para o próximo. E aí você vai esquecendo do que Deus faz. Porque a sua alma se enche de amargura. Porque a janela da alma é os olhos para onde você está olhando. Porque eu quero olhar para o alto. Eu quero olhar para Jesus. Eu quero olhar para Ele. Porque se eu olhar para o lado, eu não vou permanecer na presença. Mas se eu olhar para Ele, eu vou continuar. Porque eu vou lembrar que quando eu espero com paciência no Senhor, Ele vai se inclinar. Oh, aleluias. Sabe o que é você ter um Deus que Ele fala que se inclina para te ouvir? E aí você fica parado, olhando para o seu irmão, criticando, acusando. E ou quando não, você fica lá se lamentando pela sua vida, sendo que o Senhor fala: calma, a esperança está ligada à fé, a esperança está ligada a acreditar. Mas nós perdemos tempo. Nós perdemos tempo. Eu hoje, meu papel é assim, falo: Senhor, meu papel hoje, eu, Rosângela, eu olho para o lado assim e eu falo: Senhor, não deixe eu olhar, não deixe eu criticar, não deixe eu acusar, mas deixa assim, Senhor, eu olhar que esse instrumento, essa pessoa está sendo um instrumento em tuas mãos, está sendo um canal de bênção. Está sendo alguém, Senhor, que o Senhor escolheu para trazer a palavra, para trazer os louvores, para trazer algo da parte do Senhor. E aí quando você começa a ter esse comportamento, e aí quando você começa a falar: Senhor, eu estou aqui porque eu te amo, eu estou aqui porque eu quero ouvir a tua palavra, eu quero sentir a tua presença viva, eu quero, Senhor, que os projetos que o Senhor tem para mim possa acontecer, possa se cumprir, Jesus, que os planos e as promessas possam se cumprir. Quando você está nesse papel, quando você só olha para o Senhor, você começa a lembrar das promessas que está aqui, né? O pastor, ele falou agora que aqui é um jornal, pastor, foi isso que você falou? O jornal do amanhã. Aqui tem a resposta para tudo que você precisa. Aqui tem algo que vai fazer renovar a sua esperança. Aqui tem, olha, tem tanta coisa maravilhosa. E o Senhor, para finalizar, eu tô finalizando. E para finalizar aqui, o Senhor falou: traz a memória. Final do ano passado, eu não lembro aonde eu fui, porque às vezes eu faço as visitas, então eu não lembro aonde eu estava e nem quem eu ia visitar, ou se era no grupo que eu ia falar. Mas o Senhor, Ele falou ardentemente no meu coração: começa a trazer a memória quem eu sou, o que eu faço, porque eu não mudei. O que eu fazia antes, eu continuo fazendo. Sabe, aquele Deus que você... Não é história, gente. Gente, não é história. Não é historinha que você conta para criança. Deus realmente abriu o mar vermelho. Sabe, Deus realmente fez promessas para Abraão. E essas promessas só se cumpriu depois de 25 anos. Teve um processo. Teve uma espera.
teve uma espera. E é engraçado que quando Abraão teve lá, né, o filho da promessa, Isaac, ele sabia, ele foi criado, ensinado que ele era o filho da promessa, que através dele, ele teria nações e nações. Só que olha só, e nada de Isaac casar. Isaac casou aos 40 anos. E sabe o que aconteceu? Para ele saber que Deus era Deus, eu preciso que você traga à memória quem é Deus na sua vida. Isaac casou com uma mulher estéril. Peraí, Senhor, o Senhor falou que através de mim, o meu pai seria pai de nações. Isso é a promessa. Eu cresci aprendendo isso. Eu cresci sendo introduzido que através de mim eu teria filhos, encheria a terra e povoava. Só que o quê? Casou com uma mulher estéril. Se no processo da sua espera alguma coisa parecer que não vai acontecer, confia no Deus que você escolheu. E eu falo com ousadia porque aqui não tem visitante. Aqui todo mundo que está aqui escolheu a servir a Deus, escolheu adorar o Senhor. Então confia no que Deus tem colocado no seu coração. Aí sabe o que aconteceu, gente, com Isaac? 40, 50, e cadê os filhos? Cadê os filhos? Ele não seria pai de uma nação? Se você olhar, se você fosse encontrar com Isaac, você ia falar assim: ei, cara, acredita, você vai ser sim. Só que não foi permitido, né? Hoje, o testemunho dele é para que nós possamos trazer à memória. Aí sabe quantos anos Isaac foi conseguir ser pai, gente? Com 60 anos. 60 anos. Você viu que teve um tempo, teve uma espera. Eu creio que Deus está falando no seu coração. Mas eu vou falar algo para você e vou finalizar aqui. Já pode pedir para o grupo de louvor vir se preparando, gente, por favor. Eu vou dizer algo para você. Trazer à memória. Antes de trazer a memória, para que possamos saber esperar e ter confiança, nós temos que acreditar e colocar em prática a palavra do Senhor. E é interessante que nós lemos o Salmo 91 direto, né? Eu uso muito o Salmo 91. Tá? A gente que faz visita, nós temos lá os versículos-chave, nós temos muitas coisas e eu uso muito, dependendo do que está sendo relatado para mim. E aí, eu nunca tinha me parado para tentar como esse salmo fala, como ele é grandioso. Né? A gente pega sempre aquela parte: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas olha só que interessante, o Senhor fala: traz a memória, lembra, renova a sua esperança. E renovar a tua esperança é acreditar naquilo que você lê em oração para Ele. E aí no Salmo 91, às vezes quando nós estamos lendo, a gente fecha os olhos, a gente, né, espiritualiza e a gente fala assim, Salmo 91, 2: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus a quem confio. Peraí, você está declarando que Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza e o teu Deus a quem você confia. Então isso tem que colocar em prática. Como, irmão? Sabendo esperar, com esperança, a vontade de Deus se cumprir na sua vida. E é o que o Senhor, Ele trouxe para nossas vidas. E eu, passando para cá, e eu não tenho esse hábito, mas Deus me deu uma palavra e eu até anotei. E aí eu coloquei assim, que essa palavra tem que ser declarada em nossas vidas. Todos os dias nós temos que repetir: Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus a quem confio. Quando você todos os dias começar a falar, você vai acreditar. Você está colocando em prática. Você está fazendo com que essa palavra seja viva no seu coração.
seja viva, porque ela vai se tornar uma certeza. Ela vai se tornar algo vivo e real. Em vez de você ficar parando e falando, Deus, por quê? Olha, gente, eu vou ter que falar isso. Eu coloquei algo no meu status essa semana e a irmã falou assim, mandou pra mim assim, não coloca não. E eu aprendi a ter paciência. Não tá muito fácil não, viu, gente? Mas a gente tem que ter, porque o Senhor não falou aqui. E aí eu queria discutir, falar, como não? Deus faz sim. E sabe o que ela estava falando, se referindo aqui? Que Deus não coloca pessoas no nosso caminho como um vaso de honra para nos ajudar. Deus coloca assim. Deus coloca assim, naquele momento onde tudo está perdido, onde às vezes você está ali desanimado, Deus vai lá e fala assim, ó, manda alguém te abraçar. Não é? Não manda alguém abraçar? Olha o que a Geni testemunhou, que receba o abraço do Senhor que cura. Deus, Ele quer abraçar pessoas, Ele desce lá e abraça, ou Ele usa você? Então você muitas vezes, quando Deus vai lá e fala assim pra você, vai lá e abraça aquele irmão, ou quando Ele fala assim pra você, ó, confia, irmão. Eu não sei qual é o projeto que você tem na mão do Senhor, mas eu quero dizer que se você esperar com paciência, confiar nele e fazer dele o Senhor da tua vida, vai acontecer. Como Deus não coloca, Deus coloca sim. Deus coloca sim. E eu quero aqui que você se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. E que essa palavra, nessa manhã, possa encher o seu coração. Que você possa saber que nós estamos no começo do mês, não, no fim do mês e no começo do ano. Nós estamos no mês de janeiro, tem muita coisa a acontecer. Mas espera no Senhor, confia nele. Porque eu creio, em nome do Senhor Jesus, que Ele tem o melhor para mim e para você. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.